Justiça e advogado da campanha de Fernando Haddad e Manuela Dávila. Vamos conversar, e é a primeira vez que repetimos uma entrevista com o ex-ministro Eugênio Aragão. Você vai entender por quê daqui a pouco. Eugênio Aragão é advogado, foi membro do Ministério Público Federal por 20 anos. Em 2016, no governo de Dilma Rousseff, foi ministro da Justiça. Mestre em Direito Internacional pela Universidade de Essex, na Inglaterra, e doutor pela Universidade de Ruhr, na Alemanha. Há 21 anos, Aragão é professor de Direito Internacional da Universidade de Brasília, a UNB. É um dos mais importantes críticos dos excessos cometidos pela Operação Lava Jato e defensor da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva este ano. Eugênio Aragão também é colunista do portal GGN. Ministro Eugênio Aragão, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu quero dizer também que vão participar conosco desta entrevista a advogada Maia Aguilera, advogada da Rede Feminista de Juristas, e também a historiadora e blogueira Maria Fro. Ministro Eugênio Aragão, eu disse que repetiríamos uma entrevista com a sua pessoa porque temos motivo. Estão proibidos os financiamentos empresariais para as campanhas eleitorais. E o que mais se vê são empresários admitindo publicamente terem financiado uma das campanhas. O que mais se vê são denúncias de notícias falsas, as chamadas fake news, que eu também não sei porque aqui no Brasil a gente não chama de notícia falsa e chama de fake news, mas vai lá. Eu lhe pergunto, estamos aí às portas da eleição. Assim será? E dane-se, e depois se vê se o resultado foi correto ou não? É isso que a gente está condenado a assistir? Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim sempre é uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês, principalmente com você, Juca, mas também com a Maria Flor, com a Maia. A nossa justiça eleitoral, ela é um construto anacrônico. Foi criado em 1934, dentro de um determinado contexto, para combater aquilo que na época era o voto de cabresto, todas as irregularidades. Então houve um certo esforço, vamos dizer, na época de Getúlio, de limpar a nossa prática eleitoral, né? E daí a judicialização. Mas eu digo que é anacrônico porque o tempo da justiça não é o tempo da política, né? O tempo da justiça é muito mais demorado. Que a justiça precisa que seus processos sejam instruídos dentro do princípio do devido processo legal, do amplo contraditório, não é isso? Tem uma dificuldade enorme em tomar medidas mais intrusivas, com medo de deixar de ser equilibrada e imparcial. Num tempo em que as notícias, e com isso também os ilícitos, acontece numa velocidade estonteante e num volume gigantesco, como agora, a justiça, pelo menos naquilo que diz respeito à sua parte jurisdicional, ela se revela sobrecarregada, completamente. Eu não estou falando da parte tecnológica do Tribunal Superior Eleitoral, dessa parte de gestão eleitoral, que realmente, vamos dizer, o trabalho feito aqui no Brasil pela Justiça Eleitoral é ímpar, né? Nós temos um parque tecnológico de ponta, de primeiríssima linha. Não procedem em absoluto essas desconfianças de que haja fraudes perpetradas dentro da justiça. Isso é uma ofensa gravíssima, inclusive, a esse staff da Justiça Eleitoral, que é um staff de grande valor,
tendo em conta que temos no Brasil são milhões de pessoas trabalhando também como mesários, ou seja, é um esforço coletivo ingente. A parte da gestão da eleição, ela é muito boa, mas a parte jurisdicional, isso é, essa parte de dar resposta aos ilícitos e às irregularidades ao longo da eleição, isso é uma calamidade pública. Levando em consideração também um outro fator. Quando você coloca juízes para ficarem perto da política, você tem muitas vezes também a política contaminando os juízes. Claro. Né? É difícil hoje, em conversas particulares, você não ver em todos os magistrados eleitorais uma postura mais simpática a esse ou aquele candidato, com a agenda eleitoral. Todos eles têm. Claro que não significa que eles vão por isso prevaricar, mas tem a sua tendência. Tem, porque no momento que essa campanha eleitoral está extremamente polarizada, e é uma polarização altamente emotiva, é difícil que os juízes não estejam contaminados também por essa polarização. Eles são, afinal de contas, cidadãos como todos os outros. E aí você traz a política para dentro da justiça. Mas a minha questão, que eu acho que é aquela que desperta curiosidade e indignação de quem está em casa, é a seguinte: quando eu estou na iminência de sofrer um prejuízo, a única proteção que eu possa ter é de uma autoridade maior que intervenha e diga: não, peraí, isto não vai acontecer. Esta possibilidade não existe. Olha, nós chegamos àquilo que eu cheguei a designar de limite da institucionalidade quando nós batalhamos pela candidatura do presidente Lula. Nós vimos que havia uma atitude pré-ordenada por parte da Justiça, assim, de que a candidatura dele não passa, ponto. Né? Naquela época, inclusive, chegamos a conversar isso com várias pessoas, inclusive com o Fernando Pereira, que foi advogado do Lula nessa parte do registro, em que havia um ambiente extremamente otimista. Não, nós vamos chegar até por volta do dia 14 de setembro e aí a gente muda a candidatura. E eu dizia, essa candidatura ela não resiste até o final de agosto. Eles não vão deixar Lula aparecer na televisão no programa gratuito. Ponto. Isso estava tranquilo. Em todas as conversas que eu tive, a gente via essa posição clara de não deixar. Então, quando a justiça se preordena, ela faz realmente, ela se torna surda para o clamor de uma das partes. É um problema de acesso à justiça que nós temos, muito sério. E aí a gente chegou no teto da institucionalidade, porque a gente viu claramente todos eles, praticamente TSE e Supremo, fechados com a questão, Ministério Público, todo mundo, não, Lula não pode ser candidato, ponto. Quando na verdade a situação do Lula é uma situação extremamente, vamos dizer, de inelegibilidade, se é que havia, extremamente precária. O Lula estava condenado por um tribunal que fez um processo a toque de caixa para o tornar inelegível, um arremedo de jurisdição que foi feito em Porto Alegre, com aqueles 3 desembargadores decidindo de uma forma tão concertada que, como diz o Nassif, pareciam os 3 patinhos, os 3 sobrinhos do Pato Donald, com aquele jogralzinho, um completando o que o outro falava, estava desse jeito. E o Moro, a gente sabe quem é o Moro. Né? Moro não é surpresa para ninguém. Moro gosta de desfilar como o rei da moralidade, né? Com sua esposa, gosta que faz os seus blogs, né? Quer dizer, não sente nem vergonha dessa pornografia política que ele faz.
né? Então, o Lula foi condenado dentro de um complô. Pois é, mas então, essa rapidez com que se agiu em relação a ele não condiz com a atitude que se tem agora. Eu digo a mesma coisa. Essa é a minha perplexidade. Eu digo a mesma coisa, mas ali havia uma pré-ordenação. Agora não tem uma pré-ordenação, bem pelo contrário. Me parece muitas vezes que o judiciário está parecendo barata tonta. Isso. Né? Não esperava contar com uma agressão em escala tão grande contra, vamos dizer, a sua autoridade e suas leis. O que pensa uma advogada, o que tem a perguntar ao ex-ministro, uma advogada que trabalha exatamente nessa área de proteção às mulheres, mas que eu sei que também já trabalhou junto a questões eleitorais? Primeiro, eu queria agradecer ao convite, queria propor uma reflexão. A gente está diante de uma eleição em que um dos candidatos, não vai aos debates, aceita fazer entrevistas, tem saúde para participar de entrevistas, mas não de debates, e que a gente tem um ataque ordenado dentro de aplicativos como o WhatsApp e o Facebook também, de fake news, né? Não seria o papel da justiça garantir que as propostas e os programas de cada um dos candidatos, independente das partes, candidato 1, candidato 2, mas pela eleição, pela população, não seria o papel da justiça garantir que os verdadeiros programas, o verdadeiro debate chegasse à população? E por que ela não tomou essa medida? Olha, nós entramos no primeiro turno com em torno de 150 petições na TSE. E agora no segundo turno já estamos perto de uns 60 petições. Todas elas, grande parte delas, diz respeito à propaganda ilícita, abuso no meio de comunicação. Fizemos até algumas ações de investigação judicial eleitoral que pode redundar na inelegibilidade do Jair Bolsonaro, né? Nós fazemos o ataque jurídico a esses abusos diuturnamente, né? Sabemos do volume e às vezes a gente fica naquela sensação de que nós estamos secando o gelo. Por quê? Porque a gente pede que sejam derrubados 200 links claramente fraudulentos, né? Claramente mentirosos. A justiça determina que esses 200 links desapareçam e no dia seguinte tem 500 links dizendo a mesma coisa ou coisa pior, né? É uma escala tamanha que não é fruto de espontaneidade de militância. Não tem como militante ter esta eficiência. Isso é uma mentira, é uma grande mentira dizer que isso é a militância do Jair Bolsonaro. Não é a militância do Jair Bolsonaro. O que nós temos aí é uma máquina de mentiras, não uma usina de mentiras, feita por... Hoje nós temos nossas investigações preliminares, feitas por servidores que se encontram nos Estados Unidos, na Índia, na Coreia do Sul, tá? E trabalhando exatamente nisso, no impulsionamento sistemático de notícias. E a coisa mais curiosa é o seguinte: não são mentiras tiradas do nada, não são invenções, não são histórias da carrochinha. O que nós temos são meias verdades, que é pior que qualquer mentira, distorcidas, mas com elevado grau de credibilidade, porque são meias verdades, né? Tirados completamente do seu contexto, ou meias verdades que já foram consertadas no passado, mas se omite aquilo que foi consertado, se retoma a mentira do passado. Então são ondas que vêm, isso vem em ondas, né, para dentro do celular das pessoas. É uma coisa assim assustadora o que fizeram. Foi uma fraude em grande escala. E a Justiça Eleitoral? Nós já tivemos algumas conversas, 2 reuniões com os ministros, principalmente com a ministra Rosa Weber. E a impressão que se tem é de uma declaração clara de impotência.
que nós podemos fazer? Vocês têm alguma sugestão? Como se competisse a nós, jurisdicionados, dizer como é que o juiz deve julgar um processo? Ou como é que ele deve reagir? Não cabe isso a nós. Nós temos que trazer para a justiça o que está acontecendo. E a gente pede, inclusive, medidas de natureza cautelar, preparatórias, medidas de cautela de urgência. E elas são sistematicamente negadas. Todas as medidas cautelares são negadas, né? Sob o argumento de não vamos fazer marola. Mas não tiveram problema nenhum de fazer marola em desobedecer uma recomendação internacional para que Lula participasse da campanha. Ali eles não tinham problema da marola, não. Agora a marola impede-os de agir. É uma situação muito esdrúxula. Para quem é advogado, é triste, porque a gente tem a impressão de que nós estamos diante de um non-liquid, o que significa uma recusa da justiça de jurisdicionar. É a denegação de justiça, uma situação que a Constituição veda, porque a Constituição diz que nenhuma lesão de direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Que revela que eu não estou tão enganado, então, na minha perplexidade. Então, é uma situação de non-liquid absolutamente esdrúxula. E a população fica prejudicada nisso também. Sim. Não são só as candidaturas, né? Claro. Porque o acesso à informação é direito de todos os eleitores e eleitoras, né? Deixa eu apenas informar você. Quem está acostumado, habituado a ver o nosso entrevista, sabe que estamos no centro de São Paulo, aqui no bar do Sindicato dos Bancários. Com frequência a gente ouve sirenes, a gente ouve buzinas, ou a gente ouve um carro de som passando, uma música. Nesse momento nós estamos ouvindo, no fundo, uma manifestação de trabalhadores, e faz parte. Isto não é razão impeditiva para continuarmos a conversa e para que a Maria Flor faça a sua pergunta. Eugênio, você está falando da justiça e eu estou pensando em outras instituições do Estado que vêm agindo de uma maneira que, ao invés de garantir a nossa segurança, de quem não é adepto à candidatura de Jair Bolsonaro, às vezes nos intimida. Ontem, por uma autorização verbal, uma juíza mandou tirar uma faixa contra o fascismo, ou seja, não fazia nenhum tipo de menção a nenhum candidato da Universidade Federal Fluminense na Faculdade de Direito. Eu nunca vi algo semelhante na minha vida. Invadiram uma sala de aula, né? Tiraram a faixa, parece que já recolocaram, mas enfim, é inacreditável esse nível, né? Nós não temos, nós estamos numa campanha eleitoral e uma juíza acata algo da onde e por quê. Você tem o caso dos meninos panfleteando em Campinas, onde a Guarda Civil de Campinas os prenderam, levaram para a Polícia Federal, gastaram recursos públicos para isso. Tem dezenas de denúncias da Polícia Militar em vários estados intimidando as pessoas. Então, assim, que Estado de Direito é esse, né? Onde aqueles que deveriam salvaguardar as leis e garantir a nossa segurança pública são os primeiros agentes a irem contra nós. Olha, se nós formos buscar a origem disso tudo, a gente pode dizer com uma relativa tranquilidade que a causa está precisamente no fato de a gente nunca ter lidado com o nosso passado. E esse passado voltou a nos atormentar. Porque esses órgãos, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o próprio Judiciário, nunca passaram por uma verdadeira reestruturação democrática. São os mesmos órgãos. O nosso Judiciário, ele é tão, vamos dizer, agarrado nas suas tradições que nós podemos dizer que ele é o mesmo judiciário da época do Império, rigorosamente. Quando houve a mudança do Império para a República,
em 1889, na véspera, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça eram os barões, eram os marqueses. E no dia seguinte, esses marqueses passaram a ser diletos republicanos, continuando no mesmo lugar no seu Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, se nem a mudança da monarquia para a república muda nossas instituições, imagina se a Constituição de 88 poderia vir a fazer uma revolução. Nós, vamos dizer, tivemos o grande erro de achar que apenas instituições fortes garantem o Estado democrático de direito. E isso não é verdade. O Estado democrático de direito, ele precisa ser incutido dentro da cultura, dentro do ânimo das pessoas. Quem é o guardião dessa Constituição não é o Supremo Tribunal Federal. O guardião da Constituição somos nós. Então, como eu tenho que interrompê-lo para fazer o nosso primeiro intervalo, eu vou lhe provocar para que no próximo bloco você comece exatamente de onde parou, mas olhando para os 13 anos de governo no PT. Por que não se fez ou por que não se tentou mexer nisso? Nós voltaremos em seguida. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas. Maria Flor, Maia Aguilera e eu conversamos com o ex-ministro da Justiça e advogado da campanha de Fernando Haddad e Manuela Dávila, Eugênio Aragão, que vai nos contar por que durante 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores não foi possível, pelo menos, começar uma reforma que mexa nessa estrutura tão arraigada que vem desde o Império. Olha, primeiro que os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores não foi propriamente um governo do Partido dos Trabalhadores, foi um governo de coalizão, não é isso? Em que tínhamos várias forças conservadoras dentro do governo. Né? E você manter essa coalizão no Congresso implica você não poder também ser muito contundente nas suas agendas que possam afugentar os seus outros parceiros de governo. Então, isso começa com a Carta aos Brasileiros, de Lula. Né? Quando, diante daquela crise provocada pelos boatos de Fernando Henrique Cardoso, Serra, dizendo que uma eleição de Lula seria o desastre para o Brasil e o dólar foi lá para cima e deu aquela sacudida na economia, né? O Lula tinha que, até por uma questão de responsabilidade, se dirigir à nação e dizer assim, olha, nós não somos esse bicho papão. E realmente houve todo um esforço de mostrar responsabilidade e republicanismo. O PT tinha muito mais a necessidade de ficar toda hora se justificando do que qualquer outro partido de direita. O tempo todo dizendo assim, olha, eu não sou de esquerda, viu? Eu não sou de esquerda. Parece que o PT tinha essa necessidade. Isso se reflete nas escolhas para o Supremo Tribunal Federal, para outros cargos também, que toda hora parecia que era assim, o alter ego do PT dizia assim, olha,
calma, não vai muito para frente não. Mal comparando, é como se, eu sempre tenho essa curiosidade do que teria acontecido se em vez do Collor, o Lula tivesse sido eleito e feito o que o Collor fez em 24 horas com a poupança nacional, o Lula teria sido derrubado e o Collor podia fazer? Não acredito que naquela época, se o Lula fizesse isso, ia dar um sacolejo que não ia ser brincadeira. Viu? Tá. Mas eu não acredito nem que o Lula fizesse isso. Tá. Não, eu também não acho que fizesse. Não é o estilo de governar do PT, que tem sempre sido, e eu acredito que em 89 não seria diferente, tem sempre se primado pela transparência. Ou seja, pela garantir o direito da não surpresa dos governados. Ou seja, a gente não tem que toda hora ficar sobressaltado com surpresas contra nós. E mesmo assim a gente vê, por exemplo, o Jornal Nacional toda hora reproduzindo a fala do Bolsonaro, dizendo assim, não faremos uma política externa ideológica, não faremos não sei o que ideológico, como se a direita e a extrema-direita não fosse ideológica. Né? Então a gente também tem que olhar que, para além do republicanismo do PT, de ser sempre cobrado para nunca fazer nenhuma medida extremada, né? Fez uma política pública de inclusão bastante grande, tirou milhões da miséria, construiu universidades, e hoje você ouve a reprodução cotidiana numa mídia que esconde, por exemplo, que o Bolsonaro disse que vai nos metralhar, que no dia seguinte que ganhar a eleição ou a gente abaixa a cabeça ou vai tudo para a cadeia ou vai para o exílio. Quer dizer, o discurso fascista feito no domingo não apareceu em nenhum lugar na Rede Globo. Então, assim, como é que a gente lida com um PT extremamente republicano, que nunca fez, de fato, nenhuma medida radical, como vivem acusando o PT, a esquerda, mas que você tem um mainstream o tempo inteiro dizendo que a direita não é ideológica. Mas aí que está, né? Quer dizer, o diabo gosta de não parecer que é o diabo, né? O diabo, ele usa Prada. Ele gosta de mostrar que ele não é o diabo, né? Se no dia que você souber que o diabo é o diabo, ele deixa de ter o seu efeito, não é isso? Então, o PT, ele tem essa necessidade de autojustificativa, que eu acredito que está muito, vamos dizer, na forma como ele assumiu, na verdade, a governança desse país, dentro de uma estrutura que, digamos, a gente tinha consciência que não era uma estrutura de um Estado realmente democrático. O Brasil nunca foi uma verdadeira democracia. Mas nós podemos falar de uma democracia de baixa intensidade. Me desculpe interrompê-lo, mas porque muita gente acha que o diabo é exatamente o PT. Que o PT é um lobo em pele de cordeiro. Que o PT disfarça suas verdadeiras intenções. Enquanto eu tenho dito isso para os meus amigos. Eu acredito piamente no Bolsonaro. E exatamente por isso não voto nele em hipótese alguma. Porque eu acredito que ele vai, no mínimo, tentar fazer aquilo que ele apregou, como apregoou no domingo. Não é? Naquela live que ele fez aqui para a Avenida Paulista. Né? Dizendo as barbaridades que disse. E que parecem não chocar as pessoas. Mas o PT não. O PT é insidioso. O PT é gramsciano. Não é isso? Não sabe nem quem é Gramsci. Não. Vamos dizer, o problema é que a gente está sob ataque permanente daqueles que governaram esse país por mais de 5 séculos. Sim. Não é isso? Sim. O PT, na verdade, não é parte desse clube. Perfeito. Né? E isso é que o torna, ao mesmo tempo, interessante para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, extremamente frágil. Não? O PT era frágil no governo. Né? Foi um milagre a gente ter, com todas as tentativas permanentes de golpe, a gente ter conseguido ficar 13 anos. Foi política, Começou em 2003. Né? Começou em 2003
com aquele escândalo lá com o subchefe da Casa Civil, né? Depois veio o Correio, depois a partir daí veio o Mensalão, depois do Mensalão vem a Lava Jato, né? São tentativas insistentes do establishment de varrer o PT do poder, né? Então a gente não pode esperar que, vamos dizer, quem está nessa posição sendo permanente alvo de ataque, que ele vai, se ele quiser estar dentro desse jogo, ele vai fazer algo que realmente fuja de um consenso mainstream. Ele não pode fazer isso, né? Então, é muito fácil hoje a gente olhar para trás assim, mas o Lula poderia não ter nomeado fulano, não poderia ter nomeado Beltrano. Olhar para trás é uma covardia, porque hoje a gente tem os efeitos, a gente tem o conhecimento sobre os efeitos que isso gerou. Mas naquela época, o PT estava num esforço de realmente construir um judiciário democrático e republicano, e isso como valor está certo. Ele não queria ser jamais acusado de estar fazendo aparelhamento partidário do judiciário. Existe coisa melhor do que isso? Agora, para aquelas pessoas que ficam acusando o PT, a coisa mais fácil é olhar para trás. Os 13 anos que foram o PT, foi um governo de esquerda? De jeito nenhum. Foi um governo, sim, socialmente sensível, mas de esquerda, longe de ser um governo de esquerda. Foi um governo em que os banqueiros lucraram fortunas, horrores, né? Então, dizer que isso é um governo de esquerda é um absurdo. Comunista. Agora, ao mesmo tempo, hein? Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, existe uma mentira contada 1000 vezes, acaba virando verdade, né? E me parece que é isso que hoje é a tônica nessas fake news. É um bombardeio tão grande de notícias. A gente chega aí, cada dia a gente se surpreende com as novas notícias. A gente conseguiu tirar o kit gay, lá vem uma notícia. Olha o nível da sofisticação. Eles pegam um vídeo de um sex shop francês, tá? Em que ensina como fazer sexo anal, e dizem que esta tomada ali é uma sala de aula de uma escola pública brasileira na época do Lula. Quer dizer, e a gente reclama ao Tribunal Superior Eleitoral, relator ministro Salomão, a gente reclama disso, olha isso. Aí eles, não, isso é liberdade de expressão. Agora, quando o PT faz uma propaganda mostrando o que é a tortura, não, isso é muito duro, tem que tirar. O mesmo relator. Quer dizer, é uma coisa sobre isso, complicada. Acho que muitas vezes as pessoas, não sem má fé, confundem liberdade de expressão com desrespeito, com incitação à violência, com incitação a crimes de ódio. E também confundem liberdade de expressão com o direito de uma voz só ecoar, uma voz só falar, um lado só, uma opinião só, o que não acontece em outros países do mundo em que a imprensa tem diversos posicionamentos políticos, né? E aí, pensando sobre os anos do governo do PT, mas pensando daqui para frente também, uma eventual regulamentação da mídia poderia evitar que a gente estivesse numa situação como essa, em que uma eleição está sendo, de um dos lados do caso do Jair Bolsonaro, está sendo pautada completamente pela enganação das pessoas e por notícias falsas, por mentiras, montagens, isso que você estava dizendo, de montagem mesmo, com o objetivo de enganar as pessoas. Poderia ter ajudado ou você acha que não tem relação? A regulamentação na mídia é absolutamente necessária. Isso, até porque o direito à livre expressão, ele é um dos direitos comunicativos, né? Que tem 3 vertentes. É o direito de se expressar livremente, é o direito de ter acesso à comunicação, significa também poder fazer com que os outros ouçam o que você tem que falar, e o terceiro é você poder captar a informação que te interessa.
Então, essas 3 vertentes são os direitos das comunicações. A gente fica parecendo o Ministério Público com a autonomia, com a liberdade ou com a independência funcional, só olhando para um dos lados interesseiramente, que é a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão é um dos vetores de um direito extremamente complexo. Não é assim. Eu devo ter também tanto o direito de aparecer, quanto aquele que fala mal de mim, o meu detrator. Isso faz parte do direito à comunicação. Eu tenho o direito de me informar de forma sólida, substanciosa e não através da mentira. Isso também faz parte do direito da direito da expressão, direito comunicativo. Então não é somente poder falar o que quer, porque quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer, claro. Não é isso? Então não é bem assim. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma limitação hoje em relação aos meios de imprensa tradicional, as mídias tradicionais, a televisão, rádio e jornal, que hoje estão sendo claramente suplantados por essas redes sociais e, sobretudo, pelos modos de comunicação interindividual como o WhatsApp. Tá? E aí, vamos dizer, o vulto desses mecanismos hoje, ele consegue suplantar essas mídias tradicionais. E aí não tem, pelo menos hoje, nenhuma experiência que a gente possa trazer de regulamentação disso. É extremamente complicado. Enquanto num jornal, por exemplo, eu posso escrever a besteira que eu escrevo, mas tem um redator responsável, tem um editor responsável, tem o redator, tem o jornalista, tá tudo lá, eu sei qual é o jornal. Eu tenho como ir atrás. Agora, e uma mensagem fake que aparece no WhatsApp? Eu lá sei de onde isso vem. E a Constituição é muito clara quando fala de liberdade de expressão. É vedado o anonimato. Então, o anonimato, na verdade, é a coisa que fere a liberdade de expressão, porque é meu direito de saber de onde vem aquela notícia. Claro, a gente sabe que isso aqui é sempre muito relativo, porque noticiário é aquela coisa. Todo noticiário tem por trás da notícia uma outra história. Uma fonte, que esta sim pode ser protegida e deve ser protegida. Mas também existe isso. Existe a história atrás da história. Sim. Por que uma determinada notícia foi colocada ali? Claro. Por que o editor deu aquele título àquela notícia? Por que escolheu aquele lead? Tudo isso é uma história que a notícia não revela, está por trás dela. Que aí vem os interesses econômicos, vem os diversos interesses construídos. Mas chega a ser ingênuo isso. Se a gente vê o grau de maquinação que pode ser feito com um instrumento de notícias anônimas, como no caso do WhatsApp, e mesmo nas redes sociais. No próximo bloco a gente continua. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com o ex-ministro da Justiça e advogado da campanha Haddad e Manu, Eugênio Aragão. Ministro Eugênio Aragão, a campanha pega fogo. Temos todos esses problemas que já abordamos. Mas temos sexta e sábado para, enfim, conduzir esse país a um porto melhor do que as pesquisas vinham indicando que ele seria conduzido.
O que fazer nesse momento para exatamente ter antídoto a essas coisas que foram postas aqui? Olha, em primeiro lugar, não baixar a bola, não se colocar numa posição de derrotado antes da hora por conta dessa ou daquela pesquisa. Pesquisas são, vamos dizer, instrumentos limitados, né? Mesmo que você tenha uma tendência repetida por várias pesquisas, você sabe perfeitamente que pesquisas podem ser infirmadas em cima da urna. Então temos ainda muito jogo pela frente, temos 2 dias, que ainda é tempo, tá? De a gente poder realmente evitar o que é o pior para esse país. Deixa eu tentar aprofundar uma questão, porque houve um momento em que você disse que a fraude foi de tamanho tal que não bastava pôr 17, tinha que pôr 17 em tudo, e que isso explicaria alguns dos fenômenos eleitorais que tivemos de última hora, contrariando todas as pesquisas, de maneira como nunca aconteceu em Minas, no Rio, aqui mesmo em São Paulo, em relação a alguns deputados eleitos com votação extraordinária. Como evitar? Não exatamente a mesma coisa, embora a gente tenha eleição para governadores em diversos estados do país ainda. Mas como ter a garantia de que isso não vai acontecer de novo? Olha, a garantia a gente não tem. Agora, compete à Justiça Eleitoral, depois de todas as denúncias que foram feitas, principalmente depois do primeiro turno, a respeito dessa fraude perpetrada em larga escala, de boca de urna, que é proibido pela legislação eleitoral, dela fazer as advertências, pronunciamento à nação, para que esse tipo de atividade não se repita. E se repetir, deixar esse recado muito claro de que a história não acaba no domingo. Não é? Nós estamos com algumas ações de investigação judicial que podem levar à cassação da chapa ou à perda dos direitos políticos e, com isso, a não diplomação daquele que vier a ganhar com esse tipo de métodos, e nós vamos propor outras ações. E aí sim, se essa fraude for premiada, nós vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis e desfazer essa fraude. Isso contamina a nossa eleição e contamina a nossa democracia. A gente tem uma questão que você colocou no começo, do problema da velocidade do judiciário, do tempo da política e do tempo dos meios de comunicação, e ainda mais de um aplicativo como é o WhatsApp, em que você tem uma dificuldade de garantir um direito de resposta. Maia, o que se diz agora que a nova fraude seria feita pelo instrumento que vem da Rússia, que agora me foge o nome, não é? Telegram. Telegram, isso. Você já ouviu falar disso? Tá. E também é um aplicativo, porque sim, não é uma rede social que você não consegue pedir para a pessoa colocar publicamente. Só que vem da Rússia. Porque eu acho que a gente tem essa dificuldade, acho que de regulamentação, como garantir um direito de resposta, se é difícil identificar a fonte de onde veio e até onde chegou, que é um aplicativo e não uma rede social. Mas o que a gente tem visto é que muitas pessoas, não só militantes do PT e de todos os partidos, PSOL, PCdoB, mas pessoas que não se envolvem diariamente na política, têm saído às ruas para desmentir e têm conseguido, e as pesquisas indicam, no sentido da queda e ascenso, que as pessoas estão conseguindo desmascarar o Bolsonaro. Desmascarar, porque menos pessoas agora têm convicção que vão votar nele e a rejeição dele cresceu. O que significa que, se a justiça não está garantindo esses meios como deveria, e aí é um problema institucional, né, que ela mesma também vai ter que se haver com isso depois, e se a mídia também não está garantindo e, enfim, está pagando pelas coisas que pautou, porque também está em descrédito, porque agora qualquer um diz que acredita no que quiser, é fake news, não é fake news, porque tem uma confusão para as pessoas também de que os dois lados fariam fake news, quando a gente sabe que não é verdade.
que é ao lado do Bolsonaro, que tem um sistema de fake news orquestrado. As pessoas elas estão indo às ruas para conversar com as outras e estão conseguindo desmascarar. Eu acho que as pesquisas já indicam isso. Então, realmente não acaba no domingo, mas até domingo a gente tem chão e esse chão está sendo caminhado, está sendo traçado pelas... É isso mesmo. Por todo mundo. Eu acho que as pessoas precisam ter... Todo mundo tem domínio sobre determinados assuntos. Eu, por exemplo, falo muito sobre educação, né? Como é que a gente vai colocar um candidato que diz que vai colocar ensino à distância de 6 a 14 anos, impedindo que os filhos dos trabalhadores vão para a escola, tenham o direito de estudar. Ele foi muito claro, ele disse, vai acabar a merendeira, vai acabar... É fantástico. Não, é uma coisa, é assim, como é que você pode pensar em eleger um candidato que diz que não vai ter terra indígena, né? Que a Amazônia, que bate continência para os Estados Unidos. Como é que você vai eleger um candidato que diz que vai privatizar as universidades federais? Então, assim, a gente tem que falar proposta, porque essa foi uma campanha que eu nunca vi na minha vida. Ela não teve debate, o cara se recusa a ir para a TV, fica falando aquele monte de bobagem. Essa aliás, é uma outra questão. Você diria que há uma necessidade na legislação eleitoral brasileira para as próximas eleições? Ou da obrigatoriedade de um debate em segundo turno? Ou ao menos, se não houver o debate, que quem se recusar aí... A conversão. Eu acho que a conversão deveria ser obrigatória. Tá? Porque senão nós vamos ter um candidato sozinho determinando o formato do embate na campanha. Tá? Hoje nós temos Bolsonaro dizendo simplesmente como a campanha deverá ser. Quer dizer, não é mais o Tribunal Superior Eleitoral e sim Jair Bolsonaro. Eu, por razões estratégicas, eu não vou aos debates. Claro que ele não vai para o debate porque ele não tem nada a apresentar. Se ele abrir a boca só sai besteira. Né? Então ele não vai ter mínima condição de debater racionalmente com alguém com a formação do Haddad. Né? Então, certamente os seus estrategistas dizem, olha, sai fora que você vai perder. E vai perder mesmo, não é? Porque ele é um despreparado. Então, a estratégia dele, além de espalhar mentiras, é não se colocar à disposição. Ou seja, isso é uma forma de mentira também. Isso é uma forma de mentira, isso é uma dissimulação. Ele está se dissimulando. Quando Adolf Hitler assumiu, também os partidos de centro, os nacionais alemães, tá? Eles diziam a mesma coisa, disse, não, ele é um sujeito radical, sem modos, mas quando ele chegar no poder, ele vai ter que se curvar à liturgia do cargo e a gente vai dar um jeito nele. A gente controla. Né? E, no entanto, as pessoas sabiam perfeitamente, só bastava ter lido o livro dele, Mein Kampf, para saber o que estava na cabeça daquele indivíduo. Que ali ele dizia tudo. Ele não surpreendeu ninguém. Ele fez aquilo que ele estava planejando desde o início. Então essa coisa também de achar que a liturgia do cargo pode colocar como se fosse uma camisa de força em alguém é uma grande mentira. Por quê? Porque a pessoa que não obedece à liturgia do cargo, ainda se apresentando como candidato a presidente, não vai fazê-lo investido na presidência com poder. O Bolsonaro, ele fala que nem um moleque no recreio da escola, diz assim, vamos nos encontrar lá fora para levar a porrada. Né? É assim que ele se comporta. Isso não é um chefe de Estado. Isso não é um chefe de governo. Isso é um moleque de escola, né, querendo bater no seu coleguinha. Né? Então, não pode se esperar que uma pessoa com esse perfil, na presidência, ele seja substancialmente diferente do que isso. É aquilo que o americano chama um rowdy. Ele é um rowdy, né? Infelizmente. Não deve arriscar. Não, se sem poder ele é capaz de falar as coisas que fala, imagine tendo poder respaldado por... Né? Agora, essa clareza que eu acho que as pessoas não têm, né, ministro Aragão? A clareza de que, por meio de uma eleição, por meio de um método democrático, você pode acabar com as eleições e acabar com a democracia. A grande contradição da democracia, que ela prega a liberdade até para aqueles que a destroem. Tá?
E nós temos que ter mecanismos de defesa do Estado Democrático de Direito. Aliás, eu acho que é uma das grandes omissões dos nossos governos, foi precisamente não ter proposto um projeto de lei sobre a defesa do Estado Democrático de Direito. Nós ficamos numa situação muito difícil hoje de invocar a Lei de Segurança Nacional. Agora, rigorosamente, isso que o filho do Bolsonaro fez, instigando a violência contra o judiciário, isso que aquele coronel fez, chamando o Supremo Tribunal Federal para a briga, isso que o Bolsonaro faz, dizendo que no dia seguinte os petistas ou saem do país ou vão presos, isso são crimes contra a segurança nacional. Isso cria um dissenso social dentro da sociedade. Isso está na LSN, né? Agora, a gente deveria... Hoje a única lei que realmente descreve com todos os, vamos dizer, com todas as nuances, isso que está sendo feito. Agora, nós deveríamos ter tido a nossa lei de defesa do Estado Democrático de Direito. A lei que defendesse os direitos, a proibição de agir contra esses direitos e o abuso de autoridade, né? Mas, infelizmente, nós hoje estamos dentro de um espaço jurídico muito frágil. E por isso que a gente não deve ceder ao medo, né? Ceder a essas bravatas, a essas ameaças, porque os direitos que estão em risco, eles são até o direito à vida, o direito de existência da população LGBT, todas as políticas sociais que tiraram as crianças da desnutrição, que diminuíram a mortalidade infantil, que ampliaram a escolarização e a alfabetização nesse país, que ampliou as universidades, que ampliou a pesquisa na ciência e tecnologia, que fez o Brasil ser referência ao cuidado com os portadores de HIV. O Bolsonaro diz com todas as letras que isso não é problema dele, que ele vai acabar com isso. Aí tem um outro fenômeno, ministro, que eu não sei se você já se deu conta. A gente não vê, porque as pessoas estão com medo de ir às ruas, a gente não vê adesivos da campanha do Haddad em automóveis. Não. Por um lado, existe um natural medo das pessoas do prejuízo no seu patrimônio. Isso. Né? Porque você está lidando com uma turma de acelerados. Né? Então, para você levar um arranhão de canivete no seu carro por causa disso, o sujeito fica pensando duas vezes, levar um prejuízo desse. Em segundo lugar, porque pode advir até violência pessoal. Nós temos casos no interior do Paraná e de Santa Catarina de a polícia militar parar carros de adeptos do PT para determinar que retirassem a propaganda do carro sob pena de multa de trânsito. Sinais proibidos nos carros. Quer dizer, multa regular. Agora, o Código Eleitoral diz que as autoridades públicas responderão por qualquer tipo de coação contra a propaganda eleitoral. E quando a propaganda eleitoral é lícita, proibi-la é crime. É crime eleitoral. E, no entanto, ninguém parece que está dando a mínima bola para isso. E o mais grave nisso é que não vem nada do Tribunal Superior Eleitoral. Simplesmente é um laissez-faire, laissez-passer, que foi, na verdade, o mesmo laissez-faire, laissez-passer do Judiciário em relação às injustiças praticadas contra Lula. Né? Simplesmente lavaram as mãos, como Pilatos. Não, Moro, deixa o Moro está fazendo lá, o Tribunal Regional Federal, qualquer tipo de habeas corpus, qualquer pedido eram sistematicamente negados. E agora a mesma coisa, todos os nossos pedidos para que o Judiciário reaja com uma determinação de fazer parar, de colocar força pública, de abrir investigação. Não vamos fazer marola. O medo diante da ameaça que essa candidatura representa para a vida, para o país, para a democracia, eu acho que ele é natural. Mas eu vejo que as pessoas também não estão cedendo ao medo, porque o Brasil não é um país do medo, o Brasil não é um país do ódio, isso não combina com a nossa população, isso não faz parte da gente. A gente é outra coisa aqui. Então, eu acredito que a população, se não é o judiciário que deveria estar encarregado de fazer isso, não está conseguindo, a população vai dar a resposta à altura de que nós não queremos um país da intolerância,
um país que mate a nossa diversidade, que é a coisa mais importante que a gente tem no Brasil, mais rica que a gente tem no Brasil, é justamente juntar toda a nossa diversidade em prol de um crescimento do país. E aí só com educação, não é com a ausência de proposta, né? Que está sendo colocada. Então, você acredita, a gente já cansou de ver em campanhas anteriores as chamadas ondas. Você acredita que a gente possa viver uma onda democrática neste final de semana que reverta o que as pesquisas revelam? Olha, isso é tudo que a gente quer. Isso é tudo que a gente quer. A gente quer realmente que as pessoas coloquem a mão na consciência e vejam que realmente o que está sendo proposto para o lado de lá não é um autoritarismo qualquer. 64 era fichinha ao lado daquilo que está vindo por aí. Eles têm uma proposta que é muito mais do que autoritária, é totalitária. Quem não estiver de acordo com eles é inimigo deles. Agora, por exemplo, até reintroduzir educação moral e cívica no ensino. Isso pode, porque isso está dentro da linha deles. Agora, escola sem ideologia, isso só serve para a esquerda, porque o que eles querem é ideologizar a escola mesmo. Então, isso é totalitarismo. Eles querem dominar a mente das pessoas, e usam para isso instrumentos pérfidos, porque entram na privacidade das pessoas com notícias, algumas escancaradas, outras subliminares. É extremamente nocivo o que eles estão fazendo. Imagina essa turma assumindo o poder sem nenhum respeito pelos poderes constituídos, sem nenhum respeito pela lei, sem nenhum respeito pela Constituição, né? Então isso as pessoas têm que se conscientizar. Erros foram cometidos vários. Só comete erro quem está tentando fazer alguma diferença. Agora, o que nós tivemos até agora são governos comprometidos com a alternância democrática, com as eleições, com apreço à Constituição, ainda que nós tivemos uma escorregada feia na destituição da presidente Dilma, mas bem ou mal são pessoas que buscam, vamos dizer, são governos que buscaram rezar por uma cartilha constitucional, tiveram até que se justificar face à Constituição, ainda que tivessem eventualmente rompido com o pacto constitucional, mas fingiram que não, que a Constituição estava em pleno vigor. O governo que vem aí, que você quer que venha aí, você acha que está vacinado em relação aos erros cometidos e não os cometerá de novo? Olha, me parece que Fernando Haddad tem uma proposta extremamente conciliadora, tá? Nesse momento, as forças que apoiam a democracia devem estar juntas. Uma proposta que me parece que que também está sendo discutida no seu comitê de campanha, é de realmente se fazer um acordo de coalizão. Dizer claramente aquilo que nos coloca, vamos dizer, no mesmo palco, quais são os mesmos valores que nós temos e aquilo que nos distingue. E a partir daquilo que é comum entre todos nós, que é principalmente a defesa do Estado democrático de direito e das liberdades civis, que isso seja realmente objeto de um esforço concentrado. Os outros, cada um vai orientar a sua bancada, por exemplo, políticas sociais, investimentos públicos, o trato com o empreendedorismo público, com as empresas públicas. Isso cada um vai tratar do seu jeito. Mas o importante agora é salvar a democracia. Ministro Eugênio Aragão, você gosta de futebol? Eu confesso que não. Bom, então eu vou lhe dizer o seguinte, agradecendo a Maia, e evidentemente agradecendo a sua presença nesse momento tão importante da vida política brasileira, que nós corintianos, ou eu corintiano, eu também. A Maria Flor também é, a Maia me parece que não, porque ficou caladinha, estamos acostumados a virar o jogo. Não há por que você não acredite nisso. O Entrevistas volta aliás amanhã, porque também amanhã teremos um programa especial às 10 horas da noite. E você sabe, amanhã um programa especial com o ex-governador e senador eleito, Jacques Wagner.
Wagner, da Bahia. E você sabe que pode ver o Entrevistas tanto no Facebook como no YouTube. E não esqueça nunca, desesperar jamais.